Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje estamos aqui no Colégio Novos Talentos, tá bom? E hoje é mais dia de uma apresentação de conscientização. Hoje o colégio está apresentando a Revolução Verde, o enfrentamento de mudança e inovação sustentável, tá bom? Então vamos ver aqui tudo que tem de melhor para vocês com essa belíssima apresentação que o colégio apresentou para vocês, tá bom? Então vamos entrar aqui e ver, tá tudo decorado como verde e ver o que o colégio preparou para vocês. Valeu? Vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui, ok? Bom dia, aqui é o stand dos animais da Caatinga do Cerrado. Esses animais aqui, eles estão em extinção por causa do desmatamento, das queimadas, da expansão agrícola e da expansão de cidades. Isso acontece porque muitos desses animais, eles acabam entrando nas cidades, criando acidentes e matando muitas pessoas e acabam morrendo também. Aí aqui tá uma representação em gesso, aqui tem a representação deles. Alguns desses animais, como cobras e escorpiões, ajudam a combater a quantidade de insetos, como ratos e baratas. Aqui temos algumas representações que foram achadas mortas e capturadas por alguns novos talentos e professores. Aqui temos uma aranha caranguejeira, só que ela não foi matada do jeito tradicional. Ela foi, colocamos álcool dentro do negócio e deixamos ela desmaiar para depois preencher. Já essa cobra aqui, a jararaca, ela foi matada do jeito tradicional. Essas cobras e aranhas são matadas pois elas são predadores e acaba que as pessoas têm medo delas e acabam matando e acabam diminuindo. Por isso que muitas dessas cobras estão em extinção. E às vezes muitas delas não tem veneno e as pessoas matam achando que tem por medo. Um exemplo é essa cobra corredeira. Ela não tem veneno nenhum. Ela só come coisas que tipo tipo a predadora. Só que ela não tem veneno. Ela só corre. Por isso chama cobra corredeira. Ela não tem, mesmo se ela te morder, não vai afetar nada na sua saúde. Já o caracol, ele tem veneno. E dependendo do caracol, se for verdadeiro, você pode até morrer, porque o veneno dele é bastante forte. Aqui, eles são conservados com álcool, que são trocados diariamente, pois ajuda a conservar o corpo desses animais, para ele não acabar entrando em decomposição. E o álcool tem que ser trocado diariamente, pois acaba que o corpo dos animais com o álcool vencido acaba se desmanchando. Existem muitos animais da Caatinga e do Cerrado que estão extintos, né? E a maioria das pessoas nunca ouviu seu som, ou se já ouviu, não sabe o que são elas. Então a gente decidiu mostrar para todo mundo que vier aqui o som dos animais ameaçados. Mostrar os animais ameaçados, mostrar seu som que eles Somos a equipe das plantas medicinais. Estamos aqui no nosso stand. Somos no cantinho do chá e vou explicar um pouco sobre as plantas medicinais para vocês. As plantas medicinais podem ser utilizadas na indústria e na medicina, além de fazer chá. Bom, temos várias espécies, entre elas o hortelã, o alecrim, erva doce e o capim-santo. Bom, o chá de hortelã serve para acalmar o estômago, aliviar náuseas e também reduzir gases intestinais. Bom, o hortelã é bastante refrescante, também sendo utilizado em bebidas, coquetéis frios e também na indústria, em produtos de limpeza e pasta de dente. Alecrim. Agora eu vou falar sobre o alecrim. Meio que o chá dele, ele pode ajudar em várias coisas. Ele é conhecido por ser um tônico medicinal bem conhecido e é classificado como um tônico digestivo e ele ajuda na fadiga mental e também na circulação. E as folhas dele podem ser usadas para fazer tempero. E também eu vou falar sobre essas outras duas plantas aqui. Meio que elas podem ajudar na intoxicação urinária. Então é muito bom ter essas duas plantas para fazer chá. E também temos o Vick, que o Vick meio que ele foi usado para fazer o Vick Vaporub. Se vocês quiserem sentir um cheiro, sente aí.
Isso. Aí também temos, como eu havia dito no início, a erva doce. Bom, o chá de erva doce é utilizado principalmente para facilitar a digestão, aliviando dores e inchaço abdominal. Bom, além disso, o chá de erva doce também é consumido por seu efeito calmante suave e ajuda no relaxamento e a induzir o sono. Não temos a espécie, mas aqui é a foto. Agora o capim-santo. O chá de capim-santo tem propriedades calmantes, reduz a ansiedade, promove o relaxamento e é digestivo. Também pode ser utilizado para auxiliar nas cólicas, aliviando a dor. Bom, nós estamos aqui com diversos chás, onde as pessoas podem estar vindo aqui degustar, tanto os chás já pronto, quanto os chás de sachêzinho que a gente pode estar fazendo na hora. E essa é a nossa equipe. E também eu vou adicionar a curiosidade, meio que todas essas plantas aqui são pterodróficas, que no caso elas têm vasos condutores e, se eu não me engano, também seivas. E uma curiosidade que eu queria falar é a da semente de girassol. Essa sementinha, na casca dela, é só você tirar, que dentro vai ter uma partezinha que pode ser comestível. Olá, bom dia. Meu nome é Giliardo, sou um aluno do 7º ano e hoje eu vou apresentar para vocês sobre este viveiro. Este viveiro contém plantas ornamentais que se adaptaram ao nosso bioma, que é um bioma de transição entre a Caatinga e o Cerrado. E agora eu vou passar a fala para o meu colega que vai explicar um pouco mais sobre os cactos, que são muito, como eu posso dizer, normais aqui na região. Aqui no nosso bioma é um bioma muito quente e as plantas aqui têm que conseguir suportar altas temperaturas e também ficar muitos dias sem molhar. Um exemplo aqui é o cacto. O cacto, quando ele é molhado uma vez, ele consegue armazenar água dentro do corpo dele, assim conseguindo, quando ele fica com sede, ele consegue liberar essa água para a terra, assim podendo se hidratar. Não só como o cacto, a gente também tem as suculentas, que é do mesmo jeito que esse aqui que é a suculenta, que é do mesmo jeito que os cactos. Quando a pessoa vai lá, molha essa suculenta, ela vai lá, puxa a água e quando ela vê a necessidade de água, ela vai lá e solta o líquido. E aqui a gente colocou 4 tipos de suculenta, que é esse daqui, que é uma suculenta que a muda dela sai pela folha mesmo. Tem esse daqui, que é outro modelo. Essa daqui, que ela imita uma rosa. E essa daqui do chão, essa daqui ela já tem a cor, que é amarelo. Um pouco sobre a rosa do deserto. A rosa do deserto é uma planta que se adaptou a ficar muitos dias sem água e também ao calor e altas temperaturas. Ela segue uma rotina de regar pouco, pois, contrário disso, ela pode apodrecer a sua batata e pode morrer, se você molhar todos os dias. Porém, se você molhar um dia sim, 2 dias não, ela irá continuar crescendo e florindo normalmente. Ou seja, cuide bem das suas plantas. Nós temos aqui também no nosso estande um cacto que se chama rabo de macaco. Ele tem os espinhos, esses aqui são os espinhos deles, só que por ser um espinho bem fino, é como se fosse a pelagem dele. Ele também consegue manter a água no corpo dele durante bastante tempo, assim como os outros. Bom dia, aqui temos um painel informativo que demonstra os materiais recicláveis. Aqui demonstra a parte que devemos jogar e o que não devemos e o processo de degradação do lixo. Os benefícios da reciclagem, ele diminui a poluição do solo, da água e no ar também, gera empregos e também diminui muito o efeito estufa que acaba prejudicando o clima no planeta. Aqui ao lado temos uns pneus, cadeiras e puffs feitas de reciclagem de pneus velhos que já não estava sendo mais utilizado. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu sou aluna da turma do 8º ano. E hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso tema, lixo zero e economia circular. Bom, o pessoal da nossa turma se juntou para a gente fazer materiais como brinquedos e vestidos com coisas recicláveis que não seriam mais usadas, que seriam jogados em lixos errados, em lugares errados.
E com isso nós resolvemos criar roupas ecológicas, como esse vestido aqui, que foi feito com papéis velhos de livros antigos que nós jogaríamos fora e tecido antigo. E com isso ficou esse vestido, para a gente poder ver que com criatividade a gente consegue criar várias coisas, por mais que o lixo seja velho e já utilizado. Agora nossa amiga Lívia vai falar. Bem, como minha colega Sofia acabou de dizer, estamos com o nosso tema Lixo Zero e vamos agora falar um pouco sobre o lixo zero. O lixo zero foi uma forma criada para poder diminuir o lixo que a gente consome no dia a dia. Aqui a gente está mostrando um pouco sobre os materiais recicláveis que a gente criou. Aqui a gente tem diversos brinquedos criados por garrafa PET, papelão e tudo mais. A nossa equipe da turma do Novos Talentos, do 8º ano, também desejou fazer um painel informativo, que mostra com que os livros que a gente não foi mais usado, mostramos como folhas de papéis, também tampinhas de garrafas e tudo mais. Aqui também quero reforçar que aqueles móveis ali foram feitos com pneus. Pneus que não iam ser utilizados e as pessoas foram lá e criaram esses móveis. E com isso nós trouxemos para o nosso stand para poder mostrar. Eu também quero reforçar que hoje à noite, aqui no Colégio Novos Talentos, às 6h30, acontecerá o nosso desfile ecológico. Que a gente fez esses vestidos, mas a gente só expôs 2. A gente fez várias outras roupas. Então se você quiser vir, você está sendo convidado para poder vir. Também teremos um show ao vivo e teremos também a palestra com o professor Flávio Teixeira, da AFIA, Faculdade em Guanabi. Então você será muito bem-vindo. Os estandes dos alunos também estarão abertos para visitação hoje à tarde, às 2h, e também à noite também estará aberto para visitação. Então pode vir, você é o nosso maior convidado. Bom, aqui a gente tem uma ilustração de uma casa inteligente, onde utilizamos materiais recicláveis, principalmente papelão. Ela, se fosse construída de verdade, ela combinaria com sensores de automação para poder economizar energia. Ela está ligada ao tema da feira, que é a Revolução Verde 5.0, porque ela une tecnologia avançada e sustentável, assim reduzindo impactos ambientais e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Bom, aqui com esses LEDs nós buscamos representar um sistema de climatização automático que é muito presente em casas inteligentes reais hoje em dia. Ele é mais visível de noite, agora não dá para ver tanto. A gente buscou representar da seguinte maneira: quando a luz estiver vermelha, a temperatura vai estar alta. E quando a luz estiver azul, a temperatura vai estar baixa. Esse sistema de climatização, além de promover conforto, ele também promove a economia de energia, que economiza, no caso, no uso excessivo de ar-condicionados, ventiladores, etc. Aqui a gente tem uma maquete sobre a agricultura sustentável. A gente está representando essa maquete de agricultura não sustentável para poder mostrar a diferença para as pessoas. A agricultura não sustentável, ela acaba provocando a degradação do solo e a queda das folhas das árvores. A gente fez essa maquete no intuito de mostrar para as pessoas que a agricultura sustentável não é apenas a produção de alimentos, como ela é também a preservação do solo e a preservação do meio ambiente. A gente tem aqui também um cartaz com o slogan "Produzir com respeito e colher com consciência", onde a gente fala que a agricultura sustentável é o caminho para alimentar o mundo sem destruir o planeta. A gente também pede para as pessoas para apoiar quem cultiva de forma responsável e comprar de produtores sustentáveis. Aí aqui a gente fala também um pouquinho mais sobre agricultura sustentável. Olá, bom dia, tudo bem? Aqui a gente tem uma representação de uma fonte de energia renovável que a gente escolheu foi a energia eólica, que gera energia através do movimento das hélices. Aí aqui a gente tem a representação, que é como se a energia eólica ligasse a luz da casa, e assim a gente pode representar de fato como é gerado esse tipo de energia. E também temos como representação, pois a gente achou uma forma mais sustentável de gerar energia sem precisar do uso de máquinas e também para não gerar a poluição do ar, que seria a fumaça. Aí nessa energia a gente só seria a presença do vento. Bom dia, aqui a gente está explicando sobre o ciclo de resíduos. O ciclo de resíduos ele começa com a geração desses resíduos. Quando algo é fabricado, a gente produz resíduos. Depois a gente vai para a identificação e classificação desses resíduos para que eles possam ir para um centro adequado de armazenamento e condicionamento. Lá eles vão ficar um tempo até eles serem destinados a se tornarem outros produtos na fase de reaproveitamento e reciclagem. Existem alguns benefícios, como saúde pública, que é as doenças que são causadas pelo excesso de lixo, e a proteção ambiental, que é a proteção de matérias-primas. Bom dia, meu nome é Eloá, eu sou da turma do 6º ano do Colégio Novos Talentos. Bom, aqui como podem ver, é o mundo séculos após o mundo ter acabado com a água.
Aí, aqui, os únicos animais que conseguiram sobreviver foram os urubus, porque eles se alimentam de restos de animais e de ossos. Bom, agora eu vou passar para o meu colega Marcelo dar uma palavrinha para a gente. Então, se continuarmos jogando lixos e resíduos tóxicos em rios e lagos, em algum momento podemos chegar nessa situação. É situação preocupante. Agora pode passar para o grupo Preservar e Viver ou Ideias que Mantêm a Vida. Esse aqui é o meu trabalho, que é Preservar e Viver. Esse trabalho mostra um lago, uma cachoeira, onde mostra a vida. Uma das demonstrações que a gente tem no nosso trabalho é a roupa de gota dessa menina, que destaca bastante, e essas gotinhas, um azul mais claro. Aqui a gente tem os animais em volta. E agora eu vou passar para o meu colega Arthur, porque ele vai explicar melhor. Oi, meu nome é Arthur, eu sou aluno do Colégio Novos Talentos e vou explicar para vocês um pouco melhor Preservar e Viver. Aqui, como vocês podem ver, é uma cachoeira preservada, limpa e uns animais felizes. E aqui a gente mostra que se você preservar a natureza, teremos um mundo melhor, pessoas felizes, animais felizes e águas limpas. Agora eu vou passar para o grupo Ideias que Mantêm a Vida. Oi, bom dia. Meu nome é Ludmila, do 6º ano. E aqui vou apresentar a captação e a reutilização da água. Aqui a chuva cai no telhado, vai para a bica, para a caixa d'água e vai para o projeto de irrigação para molhar as plantas e dar água para os animais. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Olá, meu nome é João Pedro, sou aluno do 6º ano do Colégio Novos Talentos. Vou explicar para vocês o sistema de irrigação como funciona. Ele funciona assim. Aqui debaixo tem os furinhos. Quando a gente abre o registro, ele começa a sair água. Depois que ele sair água, vai começar a pingar aqui embaixo. Aí, para não cair no chão, a gente colocou essa calha, que depois a gente consegue reutilizar a água nessas plantas e naquelas dali, como as que está fora do estande. Bom dia, hoje aqui no estande do 3º ano, vamos falar um pouco sobre educação ambiental e justiça climática. Educação ambiental, porque desde cedo todos nós temos que aprender como tratar o meio ambiente. E justiça climática, porque todos nós também merecemos viver em um meio ambiente limpo, agradável, equilibrado, propício para a nossa vida. Não só a nossa, da geração atual, mas também nas próximas gerações. Nossa primeira parada é sobre os movimentos sociais, que são importantíssimos para reivindicar os direitos da população, não só sociais, mas também ambientais. Hoje nós estamos dando destaque principalmente ao movimento dos trabalhadores, ao SOS Amazônia, ao Sexta-feira para Todos, ao movimento dos atingidos por barragens, ao Greenpeace, que todo mundo conhece, que é internacional, e ao WWO, que também é um movimento internacional. A junção de todos esses formam os principais movimentos sociais, não só do Brasil, mas do mundo. Bom dia. Hoje eu vou apresentar sobre um pouco do interior do nosso estande. A partir disso, vemos um mapa interativo onde ele apresenta os 6 biomas brasileiros, sendo a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Cada um ele tem suas características, mudando assim, cada um tem suas características, mudando a vegetação, o clima, os animais, o que faz cada um diferente. Por isso, é de uma grande importância que preservamos cada um desses ambientes, evitando queimadas, desmatamento, exploração de animais, entre outros problemas que causam diversos problemas ambientais. Bom, no nosso estande nós buscamos representar os 5 principais ativistas. Vandana Shiva, ela foi uma ativista que ela defendia a agricultura familiar, defendia também as sementes naturais e o combate aos agrotóxicos. Greta Thunberg, ela foi uma ativista mais jovial. Ela dizia
que o mundo precisava de mudanças climáticas urgentes. Ailton Krenak, ele foi um pensador indígena que dizia que a natureza, ela não é uma fonte de recurso, ela é a nossa casa e por isso nós temos que cuidar dela. Marina Silva, ela foi um importante representante na política ambiental. Ela defendia a Amazônia. Chico Mendes, ele foi um seringueiro que em toda a sua vida defendeu a floresta e os povos, como os ribeirinhos, os indígenas, e nós buscamos representar eles porque eles representam compromisso e coragem com o mundo. Bom dia, aqui a gente tem um doce feito com a casca de laranja. Com isso a gente destaca que o reaproveitamento dos alimentos ele é um ato sustentável e reduz o desperdício. Com isso a gente transforma algo simples em um alimento saboroso. Com isso, pequenos atos de reaproveitamento em casa pode gerar um meio ambiente positivo. E aqui nós temos o chás e 3 formas diferentes de preparar o chá. A primeira forma é chamada de infusão, que é quando nós fervemos a água antes e depois acrescentamos a erva, então a semente, e deixamos de 10 a 15 minutos até ficar pronto. A segunda forma, nós fervemos a erva juntamente com a água até ficar pronto e servimos com açúcar ou sem. E a terceira forma não é para nós consumirmos, é para usar de forma medicinal. Nós maceramos o boldo e deixamos em cima de uma água bem gelada e se tiver alguma lesão ou ferimento, utiliza e sara. Bom dia, aqui é o laboratório de resíduos, aonde tem um óleo feito de dendê descartável. Aí esse óleo, ele é muito prejudicial para a natureza, porque ele pode fazer o entupimento de canos e também a poluição de águas. Aí também tem a composteira, que a composteira ela é um processo em que pega casca de lixo, como banana, maçã, aí eles são em camadas, que são camadas inorgânicas de materiais secos também, e ela gera o chorume, que serve como adubo natural. Ela foi desenvolvida para mostrar como as ações humanas impactam na natureza. Ela foi dividida em 2 lados, o lado preto e o lado verde. No lado preto você pode presenciar os pontos negativos e no lado verde você pode presenciar os possíveis pontos positivos. Bom dia, eu vou falar aqui sobre o foguete de bicarbonato e vinagre. Esse foguete a gente fez para representar que pode-se gerar força mesmo sem utilizar recursos que agridem o meio ambiente, causando mudanças climáticas. Porque o bicarbonato e o vinagre juntos formam uma combinação de carbono, porém a quantidade é mínima. Mas ainda assim, forma uma pressão que é capaz de lançar esse foguete até 100 metros ou mais. E além disso, outra solução que esse foguete traz é a utilização de materiais recicláveis. E claro, evitando que esse material caia no meio ambiente, consequentemente vai evitar que polua o meio ambiente, causando mais mudanças climáticas. Olá, tudo bom? Aqui é a representação de um pulmão. Esse pulmão tem a parte dele danificada e a parte saudável. Um pulmão danificado, isso pode causar por conta das queimas, desmatamento e muita poluição, onde causa um ar tóxico a todos nós. Esse ar pode causar muitas doenças, como a asma, que é uma das principais. Hoje em dia a asma é tão comum que pega cerca de muita porcentagem das pessoas. E aqui é uma demonstração onde o pulmão danificado, um pulmão mais poluído, ela acaba não inflama muito, a respiração da pessoa é fraca e não é tão saudável, diferente do outro pulmão, onde a respiração é mais forte. A asma tem vários gatilhos. Os principais são exercícios físicos e locais como onde tem poeira, muita fumaça.
A asma ela pode se tratar com o uso da bombinha ou, se não for o caso de ter a bombinha, pode usar uma bacia d'água. A bacia d'água vai fazer o local se umidificar, onde vai ajudar muito a saúde da pessoa. Bom dia, né? Aqui a gente trouxe esse painel representando as mudanças climáticas. O sol representa o calor que é direcionado à Terra, o termômetro representa em graus esse calor, né? E aqui a gente trouxe dois tipos de vegetação. No caso, o tempo quando está mais seco e o tempo quando está mais fértil, melhor e verde. Passando mais para frente, a gente trouxe aqui essa maquete representando o telhado verde, como vocês podem ver. E muita gente buscou representar esse telhado verde. Eles traziam esse telhado verde com o intuito de trazer melhor condição do ar e também meio que resfriar a temperatura de determinado ambiente. E dependendo do ambiente, tipo do tamanho, vai interferir e pode diminuir de 2 a 5 graus Celsius. Bom dia, aqui eu vou explicar para vocês sobre essa simulação que a gente fez. Aqui a gente temos o solo terrestre, que mostra aqui o nosso poço artesiano, da onde a água vem. Aí aqui esse de azul é a água, da onde o poço artesiano puxa para a gente usar aqui nos gados, nas plantações, com irrigações e com as pessoas na casa em geral. Muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre. Sou estudante do Colégio Novos Talentos, turma do 2º ano. Irei apresentar a vocês um sistema chamado aquaponia. Ele funciona da seguinte maneira: é uma criação de peixes unificado com uma plantação, que nesse caso é um cacto. E vai funcionar da seguinte maneira: iremos alimentar os peixes jogando farelos. Com isso, os peixes irão comer e também irão defecá-los. Com isso, a água fica adubada para poder molhar a planta. Com isso, a gente utiliza a bomba d'água para poder sugar essa água adubada e molhar a planta. Consequentemente, a planta vai absorver esses nutrientes e deixar uma água um pouco mais limpa. Com isso, acrescentamos brita e um pedaço de telha ao fundo do nosso recipiente. Isso vai ajudar na filtragem da água. Com isso, a água retorna para o tanque. Ou seja, é um ciclo infinito de água. A água inicialmente é uma água adubada, será sugada pela bomba e será regado. E depois, após isso, voltar para o tanque. E é isso. Bom dia, nós alunos do Colégio Novos Talentos, do 2º ano do ensino médio, a gente fez um stand sobre alimentação e agricultura regenerativa. Aqui no nosso stand existem vários elementos que representam essa agricultura, como por exemplo algumas plantas e alimentos, como frutas, grãos também que representam a agricultura da nossa região. E aqui a gente tem uma horta vertical, que ela é uma horta sustentável e inteligente por ser feita com objetos reutilizáveis, e ela também é uma opção muito boa para quem quer ter uma horta em casa ou em locais menores. Aí aqui a gente tem algumas plantas que são maracujá, alface, cebolinha, acerola e alguns temperos. Aí ali a gente tem um painel sobre a linha do tempo da agricultura regenerativa. Bom dia, pessoal. Eu sou o Breno Davis, do Colégio Novos Talentos, 2ª série do ensino médio. E aqui, nesse quadro, eu vou explicar um pouco sobre a linha do tempo da agricultura regenerativa, que se iniciou por volta dos anos 1940 até a década de 80. E teve uma iniciativa chamada Revolução Verde, onde a humanidade percebeu que, se continuar com a degradação do meio ambiente, aconteceria um risco de extinção iminente da espécie humana. Então, eles desenvolveram várias técnicas para a produção de alimentos mais sustentáveis, sem uso de agrotóxicos para a degradação do solo.
Além disso, a ajuda da tecnologia foi muito importante para a regeneração de solos degradados pelos agrotóxicos, e outros meios foram a agricultura familiar, que usa da própria mão de obra da família mesmo para a criação de alimentos para ajudar tanto numa região, de uma cidade, quanto para ajudar um estado ou etc. Aqui a gente tem 3 representações de terrários, que são basicamente ecossistemas em uma versão mini dentro de um potinho. E ele representa o meio ambiente com plantas, com solo, com pedras e objetos da natureza em apenas um pote de vidro. E aqui na frente a gente tem algumas frutas, como o coco, a pitaia, a manga, que representam a agricultura da nossa região, e pezinhos de planta como de algodão e de pimenta. É isso, obrigada.